Meus irmãos, eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, é uma alegria, uma satisfação estar aqui esta manhã. E eu queria agradecer primeiramente ao presbítero Marcos pelo convite, mas também ao conselho da igreja, também pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui, trazendo essa reflexão ao povo de Deus esta manhã, nessa data que é tão importante para nós. Na sexta-feira nós comemoramos, ou na verdade lembramos da paixão de Cristo, da cruz, e hoje o nosso foco será a ressurreição de Cristo. Como nós já vimos aqui nos cânticos, já vimos no texto, e esse será o tema da minha pregação esta manhã, a ressurreição de Cristo, o triunfo da nossa fé. E aonde que nós vamos ver isso? Eu gostaria então que a igreja abrisse as suas Bíblias em Lucas capítulo 24, dos versículos 1 a 12. Lucas capítulo 24, dos versículos 1 a 12. Eu vou ler o texto e em seguida nós faremos uma oração e então entraremos de fato na pregação. Lucas 24, dos versículos 1 a 12. Eu vou ler o texto. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Vamos orar, irmãos? Deus Pai, esta é a Tua santa palavra, Senhor. E que agora, Senhor, o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, a compreender de forma clara, Senhor, os Teus ensinamentos para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, porque a Tua palavra é viva, como o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, também está vivo, Senhor. E louvamos e glorificamos o Teu nome, porque um dia o Senhor aprove pela Tua vontade que Cristo morresse na cruz por nós, para que nós agora tivéssemos vida e vida em abundância. Senhor, e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e piedade, Senhor, de mim, pecador, que estou aqui na frente, Senhor, do povo de Deus para trazer a mensagem da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito fale, Senhor, esta manhã, porque somente Ele tem poder para transformar os nossos corações e vivificá-los. Então, Senhor, fique conosco e fale ao Teu povo. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero começar o meu sermão de hoje pela manhã pedindo que você pense na seguinte pergunta: quais os maiores acontecimentos da história da humanidade? Passa pela sua cabeça alguns grandes momentos da história da nossa sociedade, e eu falo humanidade no geral. Eu e você poderíamos talvez pensar nas duas grandes guerras mundiais,
ou o dia em que o homem, por conta dessas duas guerras, na verdade a Segunda Guerra Mundial, detonou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, ou o dia em que o homem descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico que a sociedade conheceu. Nós talvez hoje não teríamos a qualidade nem os remédios que temos se um homem há muito tempo atrás não descobrisse, depois de muita pesquisa, a penicilina. Ou talvez a gente pudesse lembrar de o dia em que o homem, lá em 1969, pisou na Lua pela primeira vez. Alguns desses acontecimentos, igreja, jamais foram desacreditados. Eles jamais foram dignos de dúvida. Já outros, como por exemplo o homem ter pisado na Lua, até hoje muitos não acreditam de fato de que isso aconteceu. Mas esta manhã nós estamos diante de um texto que nos relata o mais extraordinário acontecimento da história da humanidade: a ressurreição de Cristo dos mortos. E da mesma forma que outros acontecimentos, muitos acreditam nele, mas outros não. Mas para nós que estamos aqui hoje, esta manhã, nós acreditamos na ressurreição de Cristo? E se acreditamos, o que ela significa para nós? E para a nossa fé, o que ela significa? E como devemos agir diante desse fato tão magnífico? Então o texto dessa manhã, meus irmãos, nos ajudará a responder essas perguntas, pois como veremos, a ressurreição de Cristo, como eu falei, é o triunfo da nossa fé. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar conosco esta manhã é: a ressurreição de Cristo triunfa diante do nosso esquecimento. E aí nós vamos agora voltar para o nosso texto. E lá vamos começar no versículo 1, que fala: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Irmãos, nós estamos na última sessão do Evangelho de Lucas, que relata desde a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém até a ascensão de Cristo aos céus. E a narrativa que lemos, ela acontece logo após a morte de Cristo e o seu sepultamento. E o contexto é de dor, o contexto é de medo, o contexto é de descrença, o contexto é de silêncio. No sábado, no capítulo 23, no último versículo, fala que as mulheres descansaram conforme o mandamento. Silêncio absoluto. Cristo está morto. O Messias prometido estava morto, os apóstolos dispersos, às mulheres restou apenas o luto. Após descansarem então no sábado, ao domingo pela manhã, elas saem ao sepulcro de Jesus, levando especiarias que haviam preparado, demonstrando assim que tinham em mente o completar do sepultamento de Cristo. Aquilo era, digamos, uma tradição. E aqui temos a primeira demonstração do esquecimento e da falta de fé dessas mulheres. Por que receber consolação em meio ao luto, visitando o sepulcro de Jesus para completar o sepultamento de Jesus? Eu gostaria que a igreja pensasse junto comigo: Cristo havia dito algo para essas mulheres que justificava esse comportamento delas? Porque se elas estavam indo ao sepulcro de Jesus, levando especiarias para completar esse sepultamento de Jesus, embalsamar o corpo de Cristo, mas elas não tinham, será, esquecido de alguma coisa que talvez Jesus tivesse falado a elas antes? Em seguida, então, a partir do versículo 2, então elas encontram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Cristo. Então, perplexidade. Elas são tomadas por essa perplexidade, pois, inclusive, num texto paralelo à nossa passagem, em Marcos, fala que as mulheres, elas, antes de irem ao sepulcro de Cristo, elas se perguntavam: quem nos ajudará a remover a pedra? Mas a pedra já estava removida. Mas não só isso, 2 varões, anjos do Senhor, pararam diante delas e com vestes resplandecentes, mais medo e mais temor. Além da pedra removida, que não era o que elas estavam esperando, 2 anjos, 2 homens que elas não conheciam, em vestes resplandecentes, estavam diante delas. Porém é aqui, igreja,
que essas mulheres são atingidas pelo triunfo da ressurreição do Messias, através da mensagem dos anjos. E aí vem a pergunta: por que buscais entre os mortos ao que vive? Vocês não se lembram das palavras do Filho do Homem? E então elas se lembraram. O sábado foi de silêncio, mas o domingo bradou um alto e claro som de uma trombeta triunfante. Meus irmãos, essas mulheres se esqueceram momentaneamente das palavras do Mestre. Elas pecaram em não elevar imediatamente as suas mentes àquela predição que haviam ouvido dos lábios de seu Mestre, pois Cristo já havia falado para elas e para os discípulos que era necessário que ele fosse entregue aos homens, morto por eles, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa promessa já havia sido feita para aquelas mulheres, mas elas se esqueceram. Porém, elas foram alcançadas pela bondade de Cristo, por meio daqueles anjos, e depois pelo próprio Cristo, que apareceu àquelas mulheres, e em especial a Maria Madalena, quando nós olhamos um outro texto paralelo a essa nossa passagem, em João 20, de 15 a 17, e Cristo dá a essas mulheres o privilégio de verem a Ele ressurreto, serem as primeiras a ver, e serem portadoras dessa maravilhosa mensagem. Meus irmãos, o esquecimento muitas vezes faz parte da nossa vida. Eu, por exemplo, sou bastante esquecido. Não sei se os irmãos compartilham disso comigo. Mas quantas vezes, por exemplo, nós vamos cozinhar, ou as mulheres, por exemplo, vão fazer bolo e de repente estão ali fazendo bolo, preparando aquela receita, pessoas para receber em casa, e pegam aquela receita e falam assim: nossa, esse bolo aqui eu quero fazer, porque esse bolo eu vou receber a minha família, é uma receita maravilhosa. Mas elas se esquecem do fermento. Ou se esquecem de um ingrediente imprescindível, e de repente aquele bolo não fica como deveria, ou até mesmo esse bolo se perde completamente. Em diversas situações, igreja, como a doença terminal, diante de relacionamentos familiares falidos, diante das contas que não fecham, diante do desânimo de anos e anos de caminhada cristã e a sensação de que estamos vindo à igreja porque já virou um costume, ou ainda servimos à igreja simplesmente para cumprirmos o nosso mandato. Ou quando celebramos a ceia de modo automático, sem refletirmos que a ceia também é em memória não só da morte, mas da ressurreição de Cristo. Nós nos esquecemos de quem Cristo é, do que Ele revelou a nós, do que Ele pode fazer e do que nós devemos fazer. Muitas vezes nós estamos atrelados de situações extremamente difíceis e nós esquecemos do amor ao próximo, nós esquecemos do amor a Deus, nós nos esquecemos de que um dia Deus nos salvou da morte eterna. Ele nos salvou dos nossos delitos e pecados, mas nós nos esquecemos quando nós estamos brigando com o nosso cônjuge, quando nós estamos no trânsito e alguém fecha a gente, quando nós amaldiçoamos o nosso vizinho muitas vezes porque ele está fazendo aquilo que nós não gostamos. Parece que nós nos esquecemos de algo. Nós estamos nos esquecendo muitas vezes, meus irmãos, de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Mas a ressurreição de Cristo, igreja, é o triunfo diante das nossas dificuldades e da nossa incapacidade de guardar as suas palavras como um tesouro precioso. Quando as palavras já haviam caído no mar do esquecimento nos corações daquelas mulheres, Cristo vivificou a memória e os corações daquelas mulheres. E nós precisamos crer essa manhã que a mesma bondade e a mesma graça nos alcança hoje, nos habilitando a crer de todo o coração. Nós precisamos acreditar nisso. Sim, nós esquecemos, mas Cristo está vivo, a sua palavra está viva e nós somos diariamente vivificados por Cristo e pela sua palavra. Mas nós precisamos, em resposta
a Cristo está vivo, a ressurreição de Cristo, nós precisamos, em resposta, buscarmos guardar os mandamentos, guardar os ensinamentos de Cristo no nosso coração. Nós não precisamos perder isso de vista. Mas eu quero continuar o nosso texto, e aí a partir dos versículo 9 já, eu quero trabalhar o segundo ponto. A ressurreição de Cristo triunfa diante da nossa incredulidade. Então, os anjos falam e fazem a pergunta àquelas mulheres: por que estáis a buscar a Cristo entre os mortos? Mas ele vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então elas se lembram, e no versículo 9 fala: e voltando do sepulcro, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que estavam ali junto. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas tais palavras daquelas mulheres lhes pareciam para os discípulos como delírio, e não acreditaram nelas. Então, meus irmãos, as mulheres voltam do sepulcro, elas saem anunciando a grande notícia aos discípulos e aos demais, mas eles não creram. Inclusive, as palavras delas lhe pareciam um delírio. Em vários momentos, nós podemos lembrar das Escrituras, os discípulos não compreendem os ensinamentos de Jesus. Parece que Jesus falava alguma coisa e eles entendiam outra completamente diferente, ou não acreditavam naquilo que Jesus falava. Porém, quando nós lembramos da última semana de Jesus, do caminho de Jesus até a cruz, diante da prisão e morte, os discípulos mostram que, além de não entenderem, ainda não tinham a fé verdadeira em Cristo, pois se renderam ao medo, o abandonaram, o negaram e fugiram. E agora mais, quando essas mulheres chegam com essa notícia extraordinária: olha, Jesus está vivo, a pedra foi removida do sepulcro, ele não está lá. Esses discípulos que andaram com Cristo, foram chamados por Ele, viram milagres. Esses homens não acreditaram nas palavras destas mulheres. E agora eles recusam a luz da verdade, o testemunho daquelas mulheres, porque naquela época, no contexto judeu, o testemunho das mulheres, ele era considerado um falso testemunho. Ele era considerado sem credibilidade. A aparição de Cristo, primeiro àquelas mulheres, e o fato de fazer com que aquelas mulheres testemunhassem primeiro em relação aos discípulos, mostra uma quebra de preconceito e da religiosidade vigente na época, e ressalta a situação deplorável da falta de fé dos discípulos. É impressionante que Cristo se revela primeiro às mulheres e dá a elas essa incumbência de levar a notícia aos discípulos, porque a incredulidade do coração daqueles homens naquele momento era deplorável. Eles estavam com medo, eles estavam desesperançosos e se esqueceram completamente do que Cristo havia falado. Uma ilustração para nós do que acontece nos nossos dias é: você que é pai e mãe, você já cansou de falar para o seu filho uma coisa? Você fala, e ele não ouve o que você fala. Aí, de repente, tem o pai do amiguinho dele, fala a mesma coisa que você falou, e ele faz. Já passou por isso? Professoras, pastores, presbíteros, parece que as nossas palavras não têm crédito. É exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles olharam para aquelas mulheres e falavam: não, o testemunho delas, por que nós devemos acreditar nessas mulheres? Isso é um delírio. Queridos, os muitos anos de caminhada cristã não garantem uma fé genuína em Cristo e em suas promessas. Os cargos na igreja e o nosso status, muito menos.
precisamos ser vivificados continuamente por Cristo. Pois só Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, é capaz de fazer isso quando, mesmo tendo muitos anos de caminhada como cristãos, somos incrédulos diante da caminhada. Além disso, a ressurreição de Cristo, ela une a igreja e quebra qualquer tipo de barreira preconceituosa. Irmãos, a gente precisa compreender uma coisa: em Cristo, todas as pessoas que creem na sua ressurreição são testemunhas vivas e verdadeiras de Cristo. Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e falamos: não, mas eu tenho muito tempo de igreja. Talvez a pequena Ana Lívia ou o pequeno Marquinhos não tenham o mesmo conhecimento que eu tenho. Eu sou uma testemunha muito mais verdadeira da ressurreição de Cristo ou de Cristo do que essas crianças. Mas, meus irmãos, não. Talvez o testemunho dessas crianças esteja mais vivo e verdadeiro do que muito testemunho meu e seu. Porque nós já estamos cansados da caminhada, ou porque nós já não acreditamos tanto no que Cristo pode fazer na nossa vida, na vida de um familiar nosso que não se converte, ou na igreja que nós estamos há tanto tempo aqui e nós olhamos para vários bancos vazios e falamos: cadê Cristo? Nós trabalhamos tanto, pastores vêm e vão, conselhos vêm e vão e os bancos continuam vazios. Onde é que está Cristo nisso? E o nosso testemunho vai ficando morto, frio, pequeno. E nós vamos parando de acreditar, de lembrar das palavras do nosso Mestre. Então, nós precisamos lembrar de que quando, lá em João 20:17, Jesus diz a Maria para ir avisar aos seus irmãos, Cristo, ele, ao se referir aos discípulos, ele fala: ide ter com seus irmãos e anunciai a eles. Calvino, comentando essa passagem, ele diz: com essa mensagem, Jesus congrega outra vez e ergue a igreja, a qual estivera dispersa e humilhada no pó. Pois como é principalmente pela fé na ressurreição que agora somos vivificados, assim naquele momento era oportuno que os discípulos tivessem restaurada neles aquela vida da qual haviam caído. Meus irmãos, o que a gente precisa entender é que por mais que o nosso coração e a nossa vida esteja caída, é o nosso Senhor que vivo está, que vivifica o nosso coração e a nossa vida. Ele pega a nossa vida que está totalmente longe da presença dEle, e Ele chega e fala: irmão. Aqueles discípulos fizeram, igreja, algo deplorável. Mas mesmo assim, quando Cristo ressuscita, Ele fala: ide ter com meus irmãos. Isso significa, igreja, que a ressurreição de Cristo, ela é o que nos une. A caminhada cristã, ela não é algo para ser feito sozinho. A ressurreição de Cristo não é somente uma ressurreição da minha vida. Ela é a ressurreição de um povo eleito pelo Senhor. E nós precisamos buscar o nosso Senhor em resposta e pedirmos a Ele que sejamos vivificados da nossa incredulidade. E que nós não guardemos o nosso coração, não abramos brecha para o inimigo preencher o nosso coração de pecado. Porque aqueles homens pecaram contra Cristo, quando não acreditaram que Ele havia ressuscitado. Eles estavam pecando porque Cristo mesmo falou em outra passagem, quando encontra com eles e falam: ó nécios, incrédulos, porque vocês não conseguem entender que eu estou sendo falado, de mim está sendo falado lá nos profetas, lá no Antigo Testamento, foi falado aos seus antepassados. Da mesma forma que os fariseus faziam. Os fariseus eram doutores da lei, tinham total compreensão das Escrituras
ensinavam elas nas sinagogas, mas quando viram o Filho do Deus vivo na frente deles, eles não o reconheceram. Que o Senhor nos livre da nossa incredulidade, mas que nós possamos, em resposta, nos debruçarmos na palavra de Deus, para que nós possamos para que sejamos vivificados a cada dia. E o meu terceiro e último ponto é a ressurreição de Cristo triunfa diante da nossa culpa. E aonde que nós vamos tirar essa verdade do nosso texto? No versículo 12. No versículo 12 da nossa passagem. Depois então das mulheres falarem sobre a ressurreição de Cristo e os discípulos não acreditarem nelas, aí entra um discípulo em particular, Pedro. Então Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então o nosso foco aqui será numa pessoa específica, Pedro. Depois de vermos a incredulidade dos apóstolos, um deles ganha destaque. Pedro também foi incrédulo. E como nós sabemos disso? Pedro, esse homem, teve altos e baixos na caminhada com Jesus. Altos e baixos. Ao mesmo tempo que Pedro, em alguns momentos, foi alguém extremamente vigoroso, gostava de dizer que caminhava com Cristo até o fim, foi o mesmo que disse: Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A quem iremos, Senhor? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, eu vou contigo até a morte. Foi o mesmo que negou a Cristo 3 vezes. Foi quando ele foi cercado por algumas pessoas, e essas pessoas disseram: olha, você estava com Cristo. Mulher, eu não sei do que você está falando. Eu não conheço este homem. Sim, Pedro fez isso. Pedro estava numa situação talvez tão deplorável quanto os outros discípulos. Porque a palavra fala que depois de negar a Jesus, Jesus olha para Pedro e ele chora amargamente por aquilo que ele fez. Mas, da mesma forma que Cristo fez comigo e com você, Ele também fez a Pedro. Pedro, diante da culpa de Pedro, o Cristo ressurreto se apresenta a Pedro. A ressurreição de Cristo chega de alguma forma a Pedro, ele vai ao sepulcro. Mas ali, quando ele vai ao sepulcro, olha que Cristo não está mais lá e volta para sua casa, ele ainda está agindo com incredulidade. Porque aquelas mulheres, quando viram a Cristo, lá elas ficaram. Mas Pedro voltou para casa. Pedro, alguns comentaristas falam que Pedro novamente fugiu. Mas depois Cristo o alcança. E ali revigora, transforma a vida daquele apóstolo. Quando diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Então agora pastorei as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena ilustração para nós sobre esse ponto que eu trago aqui esta manhã. É uma pequena historinha. Quem vai pagar o pato? Não sei, talvez você já deva ter ouvido essa história. Johnny era um menino pequeno que gostava muito de passar as férias com seus avós, pois eles moravam em sua fazenda. Seu avô lhe deu um estilingue e o mandou praticar no mato. Ele atirou várias vezes contra troncos, arbustos, flores, mas não conseguia acertar nada que ele mirava. Ele era ruim de mira. Voltando para o jantar entediado, ao chegar perto da casa, ele viu um pato. É um pato, viu, meus irmãos? Um pato mesmo, um animal de estimação da avó. E num impulso infantil, ele lançou uma pedra certeira na cabeça do pato de estimação da avó dele. Ele ficou chocado e triste, em pânico tão grande que escondeu o pato morto debaixo de uma pilha de madeira. Então Sally, sua irmã, viu tudo, mas não disse nada. Porém, com o passar dos dias, Sally começou a chantagear Johnny.
Olha o pecado já aqui. Ela começou a fazer o seguinte: olha, eu tenho que ajudar a vovó em muitas coisas aqui na casa. A vovó, quando vai lavar a louça, me chama para lavar junto. Quando ela vai limpar a casa, ela me chama para limpar junto. Então agora é o seguinte: você matou o pato, não matou? Bom, então é o seguinte, para eu não falar, você vai me substituir em tudo aquilo que eu faço junto com a vovó. Então o pequeno Johnny, agora era ele que lavava louça junto com a avó, era ele que limpava a casa junto com a avó, e a Sally foi curtir a vida numa boa. Por quê? Porque ela estava, se não fosse assim, Sally contaria o que o pequeno Johnny tinha feito ao pato de estimação da avó. Então Johnny passa muitos dias fazendo tudo isso até que ele se cansa e fala: eu não aguento mais isso, eu vou contar para minha avó que eu matei o pato dela. E foi lá contar para a avó: vó, eu matei o seu pato. Eu não acertava em nada e acertei justamente a cabeça do seu pato quando estava entrando em casa. E a avó então assentou-se numa cadeira, puxou o pequeno Johnny para si, deu-lhe um abraço e disse: querido, eu sei, eu estava na janela e vi quando você matou o pato. Mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar sua irmã tornar você um escravo deste eu. Igreja, Pedro, assim como eu e você, muitas vezes, nos sentimos escravos do nosso próprio pecado. Nós olhamos para a nossa incapacidade de fazer o bem. E talvez em algum momento nós olhamos e falamos: não há solução para mim. Mas nós precisamos entender e ver esta manhã que Cristo levou sobre si toda a nossa culpa. Não só na cruz, mas também pela ressurreição. Porque a cruz de Cristo, de fato, é o ato expiatório onde os nossos pecados foram expiados. Jesus nos substituiu como sacrifício vivo por nós. Mas essa obra, ela não seria completa se Cristo não tivesse ressuscitado. Porque como vimos num texto que nós lemos mais cedo, em 1 Coríntios 15, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos sujeitos à morte. Porque a morte entrou por conta do nosso pecado. Então, se Cristo não ressuscitou, nós ainda continuamos perecendo diante da morte. Mas porque Cristo ressuscitou, nós triunfamos diante da morte, do nosso pecado, da nossa culpa. A aplicação que eu tenho para esse ponto, igreja, é que não há condição e nenhum pecado que você e eu estejamos vivendo que o Cristo ressurreto não pode vivificar, nos perdoar e levar a nossa culpa para longe. Fernando, eu estou há muitos anos na igreja, mas eu ainda não consigo sentir a presença de Cristo de maneira viva. Porque a minha vida está cheia de pecado, mas eu não tenho coragem de contar. Eu não tenho coragem de contar para o meu pastor, eu não tenho coragem de contar para o conselho, eu não tenho coragem de contar para o meu irmão. Eu estou vivendo, eu só venho na igreja porque já se tornou uma rotina para mim. E ponto, eu não tenho outro lugar para ir. Meu irmão, se você está nessa situação, eu convido você a conhecer de fato o Cristo vivo e ressurreto, que pode vivificar a sua vida e levar a sua culpa para Ele. Porque Ele se fez maldição por nós, para que você tenha vida, e vida nova em Cristo Jesus. Meu irmão, não fique com o seu pecado na sua casa, não fique com o seu pecado na sua família. Cristo não chamou você para pecado, Ele veio para curar o seu pecado. E foi isso que Ele fez com Pedro, e é isso que Ele faz com cada um de nós. Mas, em resposta a isso, nós precisamos buscar a Cristo diante da nossa culpa. Se eu sou culpado, eu preciso buscar a Cristo e não fugir da presença de Cristo.
Muitas pessoas, quando estão passando por situações difíceis, qual é a primeira coisa que elas fazem? Talvez eu e você já tenhamos feito isso. Eu vou deixar de ir para a igreja. Ué, mas engraçado, não seria agora que nós devíamos buscar mais a presença de Cristo? Mas muitos de nós faz o contrário. Não, eu não estou bem com Cristo, eu não estou bem com a minha família, eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Não, meu irmão, o seu lugar é na igreja. O seu lugar é diante dos pés de Cristo. Porque só Ele vai poder levar a sua culpa para Ele e livrar você dessa culpa, dessa vida de pecado. Concluindo, a ressurreição de Cristo é a cena final da nossa redenção. Ao triunfar sobre a morte, triunfo Cristo se tornou para nós. Acesso ao céu Ele nos deu. Agora somos adotados como filhos, para que a nossa fé em vão não seja. Com a ressurreição de Cristo, temos triunfo e paz final com Deus. Em João, fala que os discípulos estavam reunidos em casa a portas trancadas. E aí, Jesus chega e a primeira coisa que Ele fala é: paz seja convosco. Igreja Presbiteriana do Lago Azul, paz seja com todos vocês, em Cristo Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus, soberano Deus, maravilhados, alegres, estamos, Senhor, porque o nosso Cristo vive. E por isso podemos crer no amanhã, Senhor. Porque Ele vive, de fato temor não há. E nós bem sabemos que a nossa vida está nas mãos de Cristo Jesus que vivo está. Senhor, obrigado, porque a ressurreição de Cristo é o amém do Senhor para todo o ministério terreno de Cristo. É o amém para o plano perfeito de redenção das nossas vidas. Senhor, que nós possamos nos lembrar do Cristo ressurreto todos os dias. Que em todos os dias o nosso coração, o nosso esquecimento, a nossa incredulidade e a nossa culpa sejam vivificados pelo Cristo ressurreto. Porque se a ressurreição de Cristo se resume a somente esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Senhor, que o nosso coração e a nossa vida esteja sempre a olhar para a vida que nos espera, mas que nós possamos praticá-la já aqui, guardando nos nossos corações a promessa que foi feita lá atrás, de que Cristo morreria por nós, que Ele ressuscitaria e que Ele vai nos buscar um dia para reinarmos eternamente com Ele na glória. Senhor, abençoa a Igreja Presbiteriana do Lago Azul, a todos os irmãos aqui presentes. Senhor, que o Senhor possa vivificar os corações dessa igreja, revitalizar aquilo que está frio, morto, sem esperança, para que nós possamos viver dignos da nossa vocação, pela qual o Senhor nos chamou, para a qual o Senhor nos predestinou e nos elegeu. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus Cristo que vivo está. Amém e amém.